Imagine um homem impetuoso, que falava antes de pensar, que prometia o que não podia cumprir, mas que no fundo amava mais do que qualquer um era capaz de demonstrar. Esse era Pedro. Ele não era estudado, nem refinado. Era um pescador rude, calejado pelo mar, acostumado com a luta pela sobrevivência. Mas foi justamente esse homem que Jesus escolheu para ser uma rocha. Quando Jesus disse, "Vem", Pedro foi o único a andar sobre as águas, mas também foi o primeiro a afundar. Quando Jesus anunciou que seria entregue, Pedro jurou que nunca o abandonaria. E na mesma noite, o negou 3 vezes. A voz do galo ecoou como um trovão em sua consciência. Ele saiu e chorou amargamente. Não por vergonha, mas por arrependimento. Pedro caiu, mas não permaneceu caído. Depois da ressurreição, Jesus o chama de volta com uma pergunta direta: "Tu me amas?" 3 vezes. E Pedro respondeu: "Senhor, tu sabes." E ali, naquela troca de olhares, Pedro foi restaurado. A partir daquele momento, algo mudou. Pedro, que antes era impulsivo, tornou-se firme, pregou com ousadia. Foi preso, ameaçado, espancado, mas nunca mais se acovardou. Levou o evangelho até Roma e ali, enfrentando a morte, fez um pedido surpreendente: "Não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo." Essa cena não está na Bíblia, mas foi registrada por fontes cristãs antigas como Orígenes e Eusébio. E por mais que não tenhamos detalhes exatos, há algo que ninguém pode negar. Pedro terminou sua vida como um homem transformado. Da impulsividade à coragem, da queda à redenção, da vergonha à glória. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já se sentiu como Pedro? Forte por fora, mas quebrado por dentro. Prometendo que vai mudar, mas caindo de novo. Pedro prova que não importa onde você caiu, importa o que você faz depois da queda. E se o maior propósito da sua vida vier depois do seu pior erro? No próximo capítulo, vamos conhecer um homem que nunca abandonou Jesus, mas que também foi o último a morrer. Prepare-se para descobrir o mistério da vida e do fim do discípulo amado, João. Ele era jovem quando foi chamado, mas tinha um coração sensível e olhos que enxergavam além das palavras. João foi o discípulo do silêncio, da contemplação e da intimidade com Jesus. Enquanto os outros discutiam quem seria o maior, João apenas se deitava sobre o peito do Mestre. Foi ele quem ouviu o som do coração de Deus batendo, e foi o único dos 12 que esteve presente aos pés da cruz. Ali, naquela hora sombria, todos haviam fugido, menos ele. E Jesus o olhou e disse: "Eis aí tua mãe", confiando Maria aos seus cuidados. João não apenas seguiu Jesus, ele permaneceu. Depois da ascensão, João pregou o evangelho em Jerusalém e depois em Éfeso, mas foi perseguido duramente pelo Império Romano. Segundo fontes antigas, foi jogado vivo em uma caldeira de óleo fervente e sobreviveu. Como explicar isso? Um milagre? Um sinal? Talvez João tivesse uma missão ainda maior: ser a última testemunha viva. Exilado na ilha de Patmos, João recebeu a revelação do Apocalipse. Lá sozinho, já idoso, ele viu o invisível. Viu o céu se abrindo. Viu o trono, os selos, os anjos, os cavaleiros, o cordeiro. Ele ouviu a voz que dizia: "Escreve o que vês." E ele escreveu. O Evangelho de João, suas 3 cartas e o livro do Apocalipse são mais do que textos. São portas espirituais para quem deseja entender o coração de Deus. João morreu em paz, já velho, em Éfeso. Foi o único discípulo que não morreu como mártir. Mas isso o torna menos fiel? Ou será que viver também é um tipo de cruz? João nos ensina que amar é mais profundo do que agir, que contemplar, ouvir, silenciar
também são formas de seguir Jesus. E talvez o segredo de João seja este: ele sobreviveu não para fugir da dor, mas para carregar o testemunho até o fim. No próximo capítulo, vamos conhecer o oposto. Um homem chamado Tiago, que foi escolhido para momentos íntimos com Cristo, mas morreu cedo, de forma brutal. Prepare-se para descobrir por que Tiago, o filho de Zebedeu, foi o primeiro a ser morto, e o que isso revela sobre o custo da intimidade com Deus. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, um dos 3 escolhidos para subir ao Monte da Transfiguração, e ainda assim foi o primeiro a morrer. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João. Juntos, os 2 eram chamados por Jesus de filhos do trovão, um apelido que dizia muito sobre o temperamento deles: intensos, impetuosos, apaixonados. Tiago viu milagres que poucos presenciaram. Ouviu Jesus ressuscitar uma menina com apenas 3 palavras. Viu Moisés e Elias aparecerem em glória sobre o monte sagrado. Ele presenciou o céu se tocando com a terra, mas não teve tempo de escrever um evangelho, não fundou igrejas, não fez longas viagens missionárias, porque sua morte veio cedo, muito cedo. A Bíblia nos diz em Atos 12 que Herodes Agripa mandou decapitá-lo com a espada, sem aviso, sem julgamento, sem explicações. Por que Deus permitiu que alguém tão próximo fosse o primeiro a partir? Será que intimidade com Cristo é uma garantia de proteção? Ou será que, quanto mais perto da luz, maior a oposição das trevas? Tiago não teve tempo de ser conhecido como teólogo ou missionário, mas foi conhecido nos céus como fiel até o fim. E talvez seja esse o segredo. A fidelidade não se mede pelo tempo, mas pela entrega. Segundo antigos relatos, o soldado que conduziu Tiago ao martírio ficou tão impactado com sua fé que se converteu e morreu ao lado dele. Tiago morreu cedo, sim, mas morreu cheio de glória, com o nome escrito entre os fundadores da fé cristã. Agora pense comigo, quantas vezes a gente associa tempo de vida com missão cumprida? Mas Tiago nos prova que a eternidade não se mede por anos, e sim por intensidade. No próximo capítulo, vamos encontrar outro discípulo, um que não aparece tanto nos evangelhos, mas que morreu de uma forma que ninguém esquece. Prepare-se para conhecer a história de André, o irmão que levou Pedro a Jesus e terminou numa cruz, em forma de X. Ele não foi o mais famoso, nem o mais falante, mas foi o primeiro discípulo a seguir Jesus. André era irmão de Pedro, e enquanto todos lembram de Pedro como o grande líder da igreja primitiva, foi André quem levou Pedro até Cristo. Um gesto simples, mas que mudaria a história do mundo. Ele não disputava posições, apenas conectava pessoas ao Salvador. Sempre que aparecia nos evangelhos, estava conduzindo alguém até Jesus. O menino dos pães e peixes. Foi André quem o achou. Alguns gregos que queriam conhecer o Messias, André os levou até ele, silencioso, mas presente, sutil, mas fundamental. Depois da ascensão, André não buscou os holofotes. Enquanto outros discípulos iam para centros conhecidos, ele seguiu rumo ao desconhecido. Pregou na Sítia, Trácia e nas regiões que hoje são a Rússia e a Grécia. Lugares áridos, frios, espiritualmente e fisicamente. Mas André sabia que a luz brilha mais forte onde a escuridão é mais densa. Em Patras, na Grécia, ele foi preso por causa de sua fé. E por se recusar a negar Jesus, foi condenado à morte. Mas ele fez um pedido incomum: não sou digno de morrer como meu Senhor. Então, foi crucificado, numa cruz em forma de X por 2 dias, pendurado, com dores excruciantes. E mesmo assim,
pregando para quem passava. Até seu último fôlego, André morreu longe dos aplausos, mas perto do coração de Deus. Ele nos ensina que a grandeza não está em ser visto, mas em ser fiel no invisível. Em um mundo que valoriza likes, palcos e seguidores, André nos lembra de um evangelho silencioso e poderoso, aquele que transforma sem chamar atenção. E agora eu te pergunto, você tem coragem de ser como André? De obedecer, mesmo quando ninguém está vendo? No próximo capítulo, vamos mergulhar na vida de um discípulo ainda mais esquecido. Alguém que quase não tem falas registradas, mas cuja morte foi um verdadeiro choque. Prepare-se para Tiago, filho de Alfeu, o discípulo anônimo que caiu do alto do templo. Quantas vezes você já se sentiu invisível, ignorado, esquecido, como se sua entrega não tivesse importância? Tiago, filho de Alfeu, talvez entenda bem o que é isso. Nos evangelhos ele aparece com frequência, mas apenas na lista dos nomes. Nenhuma fala, nenhum milagre, nenhum destaque. É como se estivesse lá, mas sem palco. Mas será que o céu também o via assim? Ou será que Deus reserva grandes mistérios para aqueles que vivem longe da multidão? Tiago, filho de Alfeu, é muitas vezes confundido com outros Tiagos. Mas a tradição da igreja afirma que ele foi um dos pilares silenciosos da fé. Um homem de oração, de jejum, de vida simples. Conta-se que ele era tão devoto que seus joelhos eram grossos como os de um camelo, de tanto orar de joelhos no templo. E foi justamente nesse templo que ele encontrou seu fim. Os líderes religiosos o chamaram até o pináculo do templo e exigiram que negasse Jesus publicamente. Tiago firme proclamou: Jesus está sentado à direita de Deus e voltará com poder. Eles não aceitaram, o empurraram. Ele caiu do alto do templo, mas não morreu. Ferido, sangrando, ainda teve forças para orar por seus algozes. Até que com golpes de paus, pedras e um bastão de lavadeiro, foi espancado até a morte. Um discípulo sem fama, mas com uma fé inquebrável. A Bíblia não narra sua morte, mas as tradições mais antigas guardaram esse relato como um testemunho de fidelidade no anonimato. Tiago nos ensina que não é preciso estar no palco para ser importante no reino, que o céu mede com régua diferente da nossa. Você pode estar em silêncio, mas Deus está vendo sua entrega, seu joelho dobrado, sua constância quando ninguém aplaude. Tiago, o anônimo, foi conhecido nos céus. No próximo capítulo, vamos seguir para um discípulo mais conhecido, mas cuja morte é tão cruel quanto inspiradora. Prepare-se para Bartolomeu, aquele que foi esfolado vivo, mas não negou a verdade. Ele era rejeitado pelo seu povo e trabalhava para os opressores. Sentava-se todos os dias à mesa do governo romano, cobrando impostos injustos. Mas um dia, ouviu apenas 2 palavras: segue-me. Mateus era publicano. Na época, isso era o mesmo que traidor. Cobrador de impostos, associado aos romanos, visto como corrupto e impuro pelos judeus. Ninguém queria estar perto dele, mas Jesus quis, e Mateus não hesitou. Levantou-se imediatamente da sua mesa e seguiu aquele que ninguém esperava que o chamasse. Jesus viu um evangelista, onde o mundo só via um ladrão. Mateus não apenas seguiu, ele ofereceu um banquete. Abriu sua casa, trouxe seus amigos, apresentou-os a Jesus. Porque quando você encontra a verdade, você quer que todos a conheçam. Anos depois, esse mesmo homem escreveria o Evangelho de Mateus, um dos relatos mais organizados, didáticos e poderosos sobre a vida de Jesus, com riqueza de detalhes, referências proféticas e revelações profundas. Um ex-cobrador de impostos, se tornando escritor das boas novas. Após a ascensão, Mateus pregou na Judéia, na Síria e depois na Etiópia. Ali converteu reis, batizou multidões, mas também atraiu inimigos. A tradição diz que ele foi
assassinado a sangue frio com uma espada, enquanto celebrava uma missa. Morreu pregando, morreu ensinando, morreu fiel. E agora pense comigo, quantas pessoas você já julgou pelo passado? Ou pior, quantas vezes você se condenou por erros antigos? Mateus nos prova que ninguém está além da redenção, que o chamado de Deus não depende da sua reputação, mas do seu coração, e que quando Deus diz, segue-me, Ele já viu onde você pode chegar, mesmo que ninguém mais veja. No próximo capítulo, vamos explorar a alma inquieta de um discípulo famoso pela dúvida, mas que morreu com uma fé inabalável. Prepare-se para Tomé, o que queria tocar as marcas, e acabou levando a palavra até os confins da Índia. Durante séculos, ele foi lembrado por uma palavra: dúvida. Mas a verdade sobre Tomé vai muito além do que dizem sobre ele. Porque a dúvida, quando sincera, pode ser o caminho mais honesto para uma fé inabalável. Tomé era direto, transparente. Não fingia acreditar no que não entendia. Quando Jesus anunciou que iria morrer, foi ele quem disse: vamos com ele para morrermos também. Coragem não lhe faltava, mas após a ressurreição, quando os outros disseram que tinham visto Jesus, Tomé foi honesto. Se eu não tocar nas suas mãos, não vou crer. E então, Jesus apareceu, não para condená-lo, mas para responder. Sua dor. Toca aqui, Tomé. Vê as minhas feridas. E ele tocou. E caiu de joelhos, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Aquele que duvidou foi o primeiro a reconhecer Jesus como Deus em carne. Depois desse encontro, Tomé não voltou a duvidar. Pelo contrário, foi mais longe do que todos os outros. Enquanto os demais discípulos evangelizavam a Ásia Menor e Europa, Tomé seguiu para a Índia, terras distantes, hostis, cheias de religiões pagãs. Ali, ele fundou igrejas, converteu famílias, enfrentou perseguição. E, segundo os relatos antigos, foi morto com lanças por sacerdotes hindus. Várias lanças atravessaram seu corpo, mas nenhuma quebrou sua fé. Tomé nos ensina que Deus não rejeita os que questionam, mas caminha ao lado dos que procuram com sinceridade. A dúvida dele não era rebeldia, era sede de verdade. E talvez a sua dúvida também seja só isso, um desejo profundo de tocar o que é real. E quando você busca de coração, Jesus não te ignora, ele se revela. No próximo capítulo, vamos conhecer 2 discípulos que andaram juntos, pregaram juntos e morreram juntos: Simão, o Zelote, e Judas Tadeu, a dupla esquecida que carregava o mesmo espírito. Simão era zelote, parte de um grupo radical que queria expulsar os romanos com violência. Um ativista político movido pela revolta, pela urgência, pela espada. Judas Tadeu, por outro lado, era pacífico, sereno, chamado por Jesus simplesmente de Tadeu, que significa coração gentil. Um queria derrubar impérios, o outro queria transformar corações, mas os dois encontraram em Jesus um novo propósito. Eles não disputaram espaço, uniram-se e depois da ressurreição saíram pelo mundo pregando juntos. Segundo antigos relatos, foram enviados à Pérsia, terras de deuses estranhos, de rituais cruéis, de reis que não aceitavam a verdade de um Deus único. Mas eles não recuaram. Pregaram com poder, curaram enfermos, enfrentaram autoridades, em nome de Cristo. E então, o fim. Simão foi cerrado. Ao meio, Judas Tadeu, morto com golpes de machado, 2 mortes violentas, 2 corpos destruídos, mas 2 almas seladas com coragem e fidelidade. O mundo mal se lembra de seus nomes, mas o céu conhece cada gota de sangue que derramaram. E talvez essa seja a lição mais forte. Não importa o quanto você é lembrado pelos homens, mas o quanto você foi fiel diante de Deus. Simão, o revolucionário, aprendeu que o reino se constrói com fé, não com guerra. Judas Tadeu, o gentil, descobriu que o amor é mais forte do que a espada.
Juntos, eles provaram que diferenças não são barreiras, são pontes. E que quando o Espírito Santo une, até o impossível se torna missão. No próximo capítulo, vamos ao desfecho. E ele começa com a traição mais conhecida da história, mas termina com uma chance de redenção. Prepare-se para conhecer o fim de Judas Iscariotes e o mistério sobre Matias, seu substituto. Toda a história tem seu ponto de ruptura, e entre os 12, o mais profundo não foi uma morte, foi uma escolha. Judas Iscariotes caminhou com Jesus, ouviu seus ensinos, viu os milagres, participou da multiplicação dos pães, da ressurreição, de Lázaro, das tempestades acalmadas. Mas no final, vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Um beijo, uma noite escura, e a dor de saber que falhou, sem volta. A Bíblia diz que, tomado pelo remorso, Judas tentou devolver o dinheiro, mas já era tarde. Ele se afastou e tirou a própria vida. Não por falta de perdão, mas por não conseguir se perdoar. Enquanto isso, os 11 discípulos remanescentes decidiram escolher um novo. Matias foi eleito por sorteio entre 2 candidatos. Mas, curiosamente, nunca mais ouvimos falar dele nas Escrituras. Será que ele era o escolhido? Ou será que o verdadeiro substituto só viria depois em Damasco, na figura de um certo fariseu chamado Paulo? A Bíblia não responde com clareza, porque talvez o ponto não seja quem foi escolhido, mas o que cada um faz com sua escolha. Judas foi lembrado como traidor, Matias como substituto, mas Deus é especialista em usar até os capítulos mais sombrios para reescrever uma história de redenção. E você? Em que ponto da jornada está? Na dúvida? Na culpa? Ou à beira de recomeçar? Agora que você conheceu como viveram e como morreram os 12 discípulos de Jesus, fica uma pergunta no ar. O que você tem feito com a sua própria fé? Eles entregaram tudo. Alguns morreram em silêncio, outros em praça pública, mas todos cumpriram seu chamado, e você também tem um. E pode começar agora. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana vamos trazer verdades que a Bíblia esconde nas entrelinhas. Jesus é a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.